A maioria dos passageiros estava dormindo e não ficaram sabendo de nada no momento do impacto. Das 77 pessoas a bordo, somente 6 sobreviveram. O avião era um Avro 146 RJ-85. Esse avião era registrado na Bolívia e havia sido fretado para fazer o voo de Guarulhos para Rio Negro, na Colômbia, onde o time da Chapecoense iria jogar. O despachante do voo apresentou o plano para o controle de tráfego aéreo, com a decolagem prevista para as 17 horas. E o agente do tráfego aéreo informou que o tempo em rota e a quantidade de combustível era a mesma, e isso era ilegal. Nesse momento a gente tem o primeiro elo da corrente que levaria ao acidente se fechando. A informação do agente não foi considerada pelo despachante da Lamia e o plano acabou sendo aprovado às 15h30. O comandante do voo, que tinha 36 anos de idade e também era sócio proprietário da Lamia, instruiu o abastecedor para colocar a carga máxima de combustível. A decolagem aconteceu às 17h18. 40 minutos depois, o voo nivelou em 28 mil pés, onde voou por 1 hora. Depois subiram para o nível final de voo, altitude de cruzeiro, 30 mil pés. Às 19h42, o gravador de vozes grava um dos pilotos falando que eles iriam desviar a rota para Bogotá para reabastecer. Às 19h30, os dois pilotos conversam constantemente sobre a quantidade de combustível e fazem cálculos para saber se vai dar para chegar sem abastecer. Pessoal, isso não existe na aviação comercial. Não se calcula se dá para chegar em algum lugar. Se calcula se dá para chegar com reserva para esperar e ainda seguir para outro aeroporto. Nunca se faz cálculo de combustível para chegar no destino final. Mais um elo se fecha. Eu acredito que essa conversa mostra como o acidente poderia ter sido evitado e como ele passou de acidente para praticamente um crime, porque o que esses pilotos fizeram, na verdade, foi uma grande violação, que é um crime. Às 19h52, conversas na cabine de comando, depois das instruções do controle, indicam que os pilotos decidiram seguir direto para Rio Negro, sem reabastecer em Bogotá. Mais um elo. Com a aeronave ainda em voo de cruzeiro a 30 mil pés, acende uma indicação de baixa quantidade de combustível no sistema de alimentação. Nesse momento, o avião estava a 333 quilômetros do aeroporto de Rio Negro e faltavam 40 minutos para todo o combustível acabar. Os pilotos não tomaram nenhuma ação e prosseguiram para um ponto imaginário no espaço que se chama Gimli, que é um waypoint, e que era o ponto de entrada para o pouso em Rio Negro. É claro que eles deveriam ter parado antes para abastecer, mas a Lamia estava muito mal financeiramente e uma parada para reabastecer ficaria muito caro na cabeça do sócio que estava pilotando o avião. Acontece que quando eles chegaram em Gimli, eles foram instruídos pelo controle de tráfego aéreo a fazerem uma espera, porque tinha um outro avião que tinha pedido prioridade para pouso em emergência. Do momento que eles começaram a espera em Gimli, 8 minutos e 42 segundos depois, o motor número 3 apagou por falta de combustível, seguido alguns segundos depois pelo motor 4. O que qualquer comandante faria? Avisaria a tripulação e os passageiros para se prepararem para um pouso de emergência ou até um impacto. O que o comandante do voo da Lamia fez? Nada. O órgão investigador analisou que as chances de sobrevivência das pessoas lá atrás teriam sido maiores com o aviso da emergência, porque a maioria dos passageiros estava dormindo e não ficaram sabendo de nada no momento do impacto. O silêncio na cabine, pela ausência do ruído dos motores, era quebrado pelo desespero dos pilotos solicitando a proa da pista e de um alarme insistente de vários sistemas em falhas. Eles estavam a 14 quilômetros do aeroporto e poderiam ter planado até lá se o trem de pouso e o flap não estivessem embaixo e, claro, também se não tivesse uma montanha de 2,53 quilômetros de altura bem na frente deles. Das 77 pessoas a bordo, somente 6 sobreviveram. O acidente não foi um acidente, foi uma violação de todos os preceitos de segurança aérea.